Bom dia, que Deus te abençoe. Estamos juntos mais uma sexta-feira para compartilharmos da palavra do Senhor. E nessa meditação eu quero ler com vocês o Salmo de número 24. Nós faremos a leitura dos 6 primeiros versículos, a primeira parte deste Salmo. E o tema da nossa meditação é como adorar ao Rei. Então faremos então a leitura neste momento, que você possa me acompanhar aí. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Até aqui. O Salmo de número 24, composto por Davi, ele fala a respeito do Rei da Glória, e de como se apresentar então a este Rei da Glória. Muito provavelmente foi composto por Davi na ocasião em que ele trouxe de volta a arca para Jerusalém. O Monte do Senhor ali naquela época reflete Jerusalém, o lugar que Deus escolheu e determinou para habitar no meio do seu povo. E eu quero fazer uma pergunta para você, embora seja uma realidade um pouco distante da nossa, uma vez que nós não vivemos uma monarquia, nós não temos um rei. Mas como você se sentiria se você fosse convidado para estar na presença de um rei? Para estar ali no seu cortejo real, diante de um rei, prestando honras a um rei? Certamente isso te deixaria um pouco nervoso. Que roupa deveríamos vestir? Como deveríamos nos comportar? Quais os protocolos? O que eu devo fazer? O que eu devo dizer? Como me apresentar diante de um rei? Certamente seriam preocupações legítimas. E o nosso Deus também é um rei, o rei que reina sobre toda a terra. Como ele vai dizer ali nos 2 primeiros versos, o Senhor, ele é o dono de toda a terra, ele criou todas as coisas, ele reina sobre tudo, ele fundou tudo que existe. Então ele é o grande rei diante do qual nós nos colocamos constantemente, diante da presença deste rei. A boa notícia é que Deus não requer de nós vestimentas especiais ou grandes protocolos, grandes rituais, como os reis da terra. É muito mais simples estar na presença de Deus, sem grandes pompas. O nosso caminho, o nosso acesso a este rei é o próprio Senhor Jesus, o novo e vivo caminho. Mas há, porém, uma forma, uma disposição de coração. Algumas coisas que nós precisamos fazer para estarmos diante deste rei. Não é tão simples assim. É graça, mas também há algumas exigências. A vida cristã nos exige alguns comportamentos, algumas atitudes, e sobre isso que nós vamos falar também. O salmista, ele então lança a pergunta no versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Ou seja, quem é apto, quem está apto para estar na presença de Deus, para adorar a Deus, para se colocar diante da presença deste Deus que é santo e que reina sobre toda a terra. E ele mesmo dará a resposta. No versículo 4 ele vai dizer: aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Duas sentenças muito interessantes, O limpo de mãos, o que significa isso? As mãos simbolizam as nossas atitudes, as nossas ações. Então, aquele que é limpo de mãos são aqueles que agem, que procedem de maneira correta. De nada adianta nós queremos adorar a Deus, nos colocarmos na presença de Deus, se não formos pessoas que agem corretamente, que as pessoas possam olhar realmente para nós e reconhecer honestidade, retidão, caráter, uma vida que santifica ao Senhor, procedimento correto. É isso que Davi está dizendo.
Quando ele diz puro de coração, ele está falando das intenções, das nossas intenções. Também de nada adianta fazermos apenas boas obras para sermos vistos quando a nossa intenção muitas vezes é ruim, é uma autopromoção, são intenções egoístas. Jesus, ele fala muito a respeito disso, né? Religiosidade. Então, é atitudes corretas e uma pureza de intenção, de coração, realmente diante de Deus. Que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Falsidade, mentira, engano. Nós vivemos numa sociedade tão complicada, né? O Brasil, ele é conhecido pelo seu jeitinho brasileiro, pela sua corrupção, coisas das quais não devemos nos orgulhar e que refletem justamente grandes falhas morais. Estamos acostumados a mentir uns aos outros, a usar a falsidade como meios para obter as coisas, e isso é totalmente reprovado diante da palavra de Deus. Nós não podemos achar que aquele que mente, que usa de falsidade, de dolo, de engano, pode se apresentar com tranquilidade diante do rei, porque ele não será aceito. Porém, aquele que se guarda de todas estas coisas, aquele que é limpo de mãos, aquele que é puro de coração e aquele que se afasta da mentira e de todo caminho de impiedade, ele diz no verso 5, este obterá do Senhor a bênção. Ele será abençoado por Deus. Ele será justificado pelo Deus da salvação. Esse é o preço, né? Essa é a consequência. Nós seremos aceitos por Deus. É claro que a salvação ela não vem por obras, né? Nós sabemos disso. Ela vem por meio de Cristo Jesus. Mas a nossa vida, as nossas obras, as nossas ações, elas precisam ser condizentes com a nossa fé. Elas precisam glorificar a Deus. E nós precisamos seguir a nossa vida cristã, a nossa caminhada de maneira a glorificar a Deus, para que possamos nos apresentar de maneira digna diante do Rei. Não merecedores, mas de maneira digna. Sabemos que Jesus fez tudo, mas devemos proceder com santidade diante do Senhor. Essa é a grande tônica deste salmo e desta mensagem, a santidade. Como é bom sabermos que nós podemos nos apresentar diante de Deus em todo o tempo. Essa foi a dúvida, foi o questionamento da mulher samaritana quando ela conversa ali com Jesus em João capítulo 4. Onde é o lugar da adoração? Aqui, na época de Davi, Jerusalém era o lugar da adoração. Depois, na época então de Jesus, havia esse questionamento. Os judeus diriam que era em Jerusalém, os samaritanos que era em outro lugar. Então, onde é o lugar de adoração? E Jesus ele vem com um novo ensinamento. Não é o lugar, mas é em espírito e em verdade. Um novo tempo é inaugurado por meio da obra de Jesus. Ou seja, não há um lugar específico, embora nós tenhamos o nosso lugar de culto público, nós podemos nos apresentar diante da face do Senhor todos os dias, em todo o tempo, porque Deus está em todos os lugares e nós estamos constantemente diante da face dele. Em tudo que nós fazemos, em todos os aspectos, em todas as áreas das nossas vidas, desde o momento que nós acordamos até quando nos deitamos, nós estamos diante do Senhor. E vai além. Hoje o templo somos nós somos a habitação do Rei. Então a maneira como nós vivemos, a maneira como nós nos portamos diante deste Rei, diante da presença deste Rei, conta e conta muito. A palavra de Deus nos diz enfaticamente que sem santidade ninguém verá a Deus. Como cristãos, como pessoas que são templos do Deus vivo e que estão constantemente servindo ao Rei dos Reis, devemos ter essa preocupação com a santidade. Vamos orar neste momento? Quero te convidar a orar comigo sobre isso. Senhor Jesus, nós somos gratos, Pai, pela Tua palavra, somos gratos pela Tua presença gloriosa, somos gratos porque temos a oportunidade de conhecer, de servir, de amar o Rei dos Reis, o Rei que reina eternamente, que reina sobre terra e céus. Mas nós também queremos nos apresentar diante do Senhor da maneira que te agrade, oferecer a adoração que te agrada. Nós queremos nos portar de maneira santa, com mãos limpas, com o coração puro diante do Senhor,
para que possamos te agradar com a nossa vida, com a nossa adoração, para que possamos nos colocar na presença do grande Rei, como o Senhor merece, com toda a honra, com toda a santidade, com toda a humildade, Pai, com a qual nós devemos nos apresentar diante do Senhor. Devemos ser humildes, devemos ser contritos, devemos reconhecer a Tua grandeza, a Tua glória, a Tua majestade. Ensina-nos, Senhor, a caminhar dessa forma. Ensina-nos, Senhor. Nós queremos te glorificar com as nossas vidas e nós te agradecemos porque hoje somos templo do Deus vivo, do Rei dos Reis. Não somos dignos, Senhor, de tal honra, mas que o Senhor nos ajude a andar da maneira que agrada o teu coração. É o que nós pedimos em oração. E eu peço ao Senhor que abençoe a cada um que está ouvindo esta mensagem e que cada um de nós possa caminhar nas nossas vidas realmente conforme a tua palavra, em santidade, conforme a tua vontade, buscando agradar o teu coração. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, continue abençoando o seu dia, o seu final de semana. E eu quero te convidar a ouvir e meditar nesta canção chamada Santidade, que é baseada justamente neste salmo, que você faça dela a tua oração neste dia. Que Deus te abençoe. Subirá ao monte do Senhor. Quem estará no seu santo lugar? Quem subirá ao monte do Senhor? Estará no seu santo lugar, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, este estará diante do quero habitar em tua presença, doce presença. Quem subirá ao monte do Senhor? Estará
Pede ao Senhor